Pessoal, vamos falar do julgamento do Kyle Rittenhouse lá nos Estados Unidos, lá em Wisconsin, que está acontecendo neste momento, já vai para a terceira semana de julgamento. Eu fiz um vídeo no início dizendo que estava começando o julgamento e eu pretendia fazer só um vídeo no final, quando tivermos o veredito, para poder ter uma coisa conclusiva, né? Mas hoje houve um depoimento que realmente foi fantástico para o Kyle Rittenhouse. Vamos entender o que aconteceu. Essa imagem que vocês estão vendo aí é do prosecutor, do Ministério Público de lá, do procurador, fazendo facepalm. Meu Deus, perdemos o caso, né? Vou explicar daqui a pouquinho. Essa notícia foi sugerida por Mark Bolan, Thales Cardoso Amaral, Fábio RJ, Panzer Libertário, Lukovic, Raskolnikov, Man, isso é cringe e vídeo do setup do Peter. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como eu disse para vocês, o caso do Kyle Rittenhouse eu já expliquei em vários vídeos na época. Claramente, para mim, me parece autodefesa, né? Ou seja, legítima defesa. Ele claramente respondeu a uma agressão externa usando a arma que ele tinha. Ele não tinha intenção alguma de alvejar ninguém. Inclusive, ele dá um depoimento disso na hora lá, falando que ele estava ali para ajudar as pessoas feridas, tanto do lado do pessoal que está protestando, quanto do pessoal que estava defendendo as lojas lá em Kenosha, no Wisconsin. E depois a gente viu toda a briga dele com o primeiro cara que foi baleado, que foi morto, o cara perseguindo ele, tampando coisas nele, coisa e tal, e alguém dá um tiro atrás, então ele acha que é a pessoa que está indo contra ele, ele se vira, e o cara tenta ainda pegar a arma dele, e aí nesse momento ele alveja o cara e acaba matando o cara, né? Foram 4 tiros nesse momento. Eu não vou repetir o vídeo todo, não. Eu tenho um vídeo meu inicial em que eu explico toda essa situação. Aí depois ele sai dali, ele vai em direção à polícia para se entregar à polícia, e neste caminho ele é perseguido pelos as duas outras pessoas que foram alvejadas por tiros dele. O rapaz com skate que bateu nele 2 vezes com skate, tentou pegar a arma dele, também foi alvejado. E o terceiro, que é esse rapaz aqui, Gage Grosskreutz, não sei se eu falei o nome correto dele, mas enfim, é o cara que foi alvejado no braço, e é sobre o depoimento dele que a gente vai falar aqui hoje, né? Ele não morreu, ele levou um tiro muito feio no braço, mas ele estava apontando uma arma para o Kyle. Enfim, o Kyle imediatamente foi falar com a polícia mandou ele para casa, ele foi para casa, no dia seguinte a polícia prendeu ele na casa dele. Evidentemente que isso ia gerar um processo contra ele, né? E eu na época eu expliquei que isso tudo me parece muito claramente que é autodefesa, que é legítima defesa. O primeiro caso vai ser o caso mais complicado para ele, e de fato esse é o único ponto que ainda está em aberto, é o primeiro cara. Os outros 2 claramente atacaram ele primeiro e ele só se defendeu, mas o primeiro caso, lembra, ele ouviu o tiro de outra pessoa, não era a pessoa que estava perseguindo ele que atirou, e ele se virou e atirou na pessoa. Então esse primeiro caso é o caso mais complicado dessa situação toda. Os outros 2 eu não tenho dúvida nenhuma que vão ser definidos como legítima defesa, né? Mas enfim, o que aconteceu? No caso, lembra, ele foi preso então. Há o julgamento dele, é lógico, sempre há, você matou uma pessoa, você vai responder por isso. Não importa se foi em legítima defesa ou não. Isso até na ética libertária, num eventual Estado libertário, isso seria válido, evidentemente. Você matou uma pessoa, você precisa se justificar. Uma vida humana não é uma coisa que você possa tirar por qualquer coisa. Mas evidentemente que no caso dele foi uma legítima defesa, não tem o que dizer ali, né? Enfim. Houve até uma confusão aqui no Brasil uma época, porque o pessoal do estado de Minnesota, que é onde o Kyle mora, eles exoneraram ele completamente, declararam ele inocente. E muita gente aqui no Brasil achou que isso era o fim da coisa, que o cara estava liberado. Eu expliquei na época, eu fiz até um vídeo explicando que não. A única acusação contra ele em Minnesota é que ele teria cruzado a linha do estado usando uma arma. Só que ficou claro na investigação que a arma estava já no Wisconsin. Alguém entregou a arma para ele. Ele nunca cruzou a linha do estado com uma arma. Então, não havia por que seguir o processo lá. Então lá ele foi inocentado, não tenho o que dizer. O principal era o julgamento em Wisconsin, que foi onde aconteceu, lá em Kenosha, onde aconteceu toda a ação, e é o que a gente está vendo agora, né? Então, esse julgamento, né, começou já há algumas semanas, foi no dia 1º de novembro. Então, algumas semanas não, né?
uma semana atrás. E é curioso que como é que o Globo coloca a coisa, né? É impressionante. Mídia socialista, cara, é mídia socialista. Jovem branco, detalhe, o Kyle Rittenhouse é o que eles chamam lá nos Estados Unidos de mixed race. Lembra que lá nos Estados Unidos eles são muito mais rigorosos do que a gente aqui no Brasil para considerar você branco. Mas aqui pro Globo ele falou jovem branco e acusado de matar 2 pessoas. Por que ele falou branco aqui e não falou 2 pessoas brancas aqui? Porque os 2 que ele matou são de fato brancos. Não tem nenhuma dúvida disso, não são mixed race, não são brancos mesmo. Enfim, né? Eu não estou achando que a cor da pele das pessoas faça diferença não, tá? Eu estou questionando por que o Globo fez questão de ressaltar o branco no cara que deu o tiro e não nas pessoas que atacaram ele e tentaram tirar a arma dele. Mas enfim. Então, uma coisa que muita gente criticou é que os manifestantes antirracistas mortos não podem ser chamados de vítimas, né? E, de fato, essa foi uma vitória do Kyle, porque ficaria muito estranho chamar de vítima, porque o juiz explicou isso muito bem no julgamento. Ele diz, você não pode chamar de vítima porque o julgamento é justamente sobre legítima defesa. Legítima defesa implica que essas pessoas atacaram o Kyle, atacaram ou ameaçaram atacar o Kyle antes dele atirar, dele reagir. Então, se você já chama a pessoa de vítima, você já está dando o veredito. Se elas são vítimas, é porque elas não atacaram o Kyle. Se elas não atacaram o Kyle, então já não é legítima defesa. Você não pode começar um julgamento já impondo o resultado final desse julgamento. O juiz explicou isso muito bem lá. E lembra, lá nos Estados Unidos, a legítima defesa é muito parecida com o PNA, tá? Os requisitos para legítima defesa lá é exatamente isso. A pessoa tem que estar claramente ameaçada, ela não pode ter começado a agressão contra a pessoa. Vamos supor, você chega lá, dá um soco na pessoa, aí a pessoa reage com uma coisa, aí você vai e mata ela. Não, isso não é legítima defesa, porque você começou a agressão. Você fez o primeiro soco, a pessoa reagiu e aí você, na sua reação, matou ela. Isso não é legítima defesa, porque justamente você que iniciou a agressão. Né? Lembra, os critérios para legítima defesa no Brasil são muito piores, tá? No Brasil, você tem que provar, meu amigo, olha só, é incrível, mas é isso que é a jurisprudência brasileira. Você tem que provar que não havia outra forma de você resolver o problema sem matar seu agressor. Isso é um absurdo, cara, isso é uma prova negativa, isso não existe. Mas no direito brasileiro é isso que o pessoal encara. Você tem que demonstrar que você não tinha nenhuma outra alternativa que não fosse atirar no cara para você provar a legítima defesa no direito brasileiro. É um absurdo completo. Lá nos Estados Unidos é um pouco menos isso, justamente eles têm uma visão um pouco mais justnaturalista da coisa, e é justamente isso. Você tem que provar basicamente o PNA, que você não foi agredido, que a outra pessoa iniciou a agressão, que a agressão era imediata, ou seja, você não pode dizer que não, o cara prometeu me matar ano que vem, então eu matei ele. Não, não tem isso. Você tem que responder uma ameaça imediata. Naquele instante, não é daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, talvez um dia eu te mate, não tem essa. Não, tem que ser uma ameaça, eu vou te matar agora. Segundo, você foi proporcional. A pessoa, para você atirar uma pessoa, a pessoa precisa estar armada ou então ameaçar você de forma direta, né? E veja, isso é um ponto que é importante, porque como eu falei para vocês, o primeiro caso é o mais fraco para o Kyle Rittenhouse, é o que ele tem mais problemas. E o que acontece? O que ele tem de vantagem ali? É o que eu falei para vocês também. Você pode ver o meu vídeo lá no Ancapsu Classic, o que é o PNA. É basicamente a descrição disso. E eu falo lá na questão da autodefesa putativa. Isso existe. Se a pessoa tem uma arma que você é capaz de achar que a arma pode te matar, mesmo que seja uma arma de brinquedo, você está autorizado a usar a autodefesa. Evidente, porque você não tem como saber. Você vai o quê? Vai esperar morrer para depois dar o tiro no cara? Não dá. Então se o cara apresenta uma arma que é... Primeiro, se o cara apresenta uma arma que é claramente uma arma de brinquedo, você olha e vê, não, é uma arma de brinquedo, não tem problema, você não pode. Se você matar ele, você está sendo desproporcional, porque ele não tem como te matar com uma arma de brinquedo. Mas, se ele tem uma arma que dá dúvida, se você não sabe se aquilo é verdadeiro ou falso, pronto. E foi o caso da primeira morte do Kyle. O cara, ele ouviu um tiro, ele estava de costas, ouviu alguém atirando, e o cara tentando pegar a arma dele. O que ele imaginou? O cara gritando com ele, falando que ia pegar ele, que ia matar ele. O que ele imaginou? Esse cara que atirou, esse cara vai me matar. E aí, imediatamente, ele atirou. É autodefesa putativa. Mas é o caso mais difícil. Nas outras duas, não tem problema. A segunda morte dele foi o cara com skate. O cara chegou a bater nele, o cara tentou tirar a arma dele.
ele atirou, atingiu o cara no coração, morreu na hora. Foi isso realmente uma morte triste, ninguém fica feliz com alguém morrendo, mas é fato que o cara foi atacado. O cara atacou primeiro e ele tentou tirar a arma dele, ele não estava armado, mas ele tentou tirar a arma do Kyle. E o terceiro, que foi justamente o cara que deu o depoimento hoje, que é esse Gage Grosskreutz. Cara, é impressionante. Uma das coisas que está acontecendo nesse julgamento, eu fiquei com vontade de fazer vários vídeos ao longo do julgamento, que tem muita informação. Mas eu achei melhor esperar até o final, porque não é uma coisa que a gente está vivendo tanto aqui no Brasil. E, enfim, não é esperar o final, mas todos eles ligados de carteirinha com organizações comunistas. Todos eles. Não tem nenhum ali que não tenha ligação, não seja membro de carteira de organização comunista, organização revolucionária, esquerda extrema, ou seja, esse pessoal está montando um exército de manifestante profissional. A verdade é essa. Igual a gente tem aqui no Brasil o pessoal da CUT, dos sindicatos e coisa e tal, eles estão montando isso lá nos Estados Unidos. É impressionante isso, né? Mas enfim, esse cara aqui foi o cara que o Kyle Rittenhouse, ele deu um tiro no braço. Ele não matou ele, evidentemente, ele está prestando depoimento aqui. Mas ele estava com uma arma, ele chegou a apontar a arma pro Kyle, e aí o Kyle atirou. E qual que era a grande questão? Porque ele havia falado que o Kyle não atirou antes. Teve um cara, um pouco antes desse cara aqui, teve um cara que chegou no Kyle, aí o Kyle apontou a arma, aí ele fez assim com a mão, né, fez sinal de rendimento, o Kyle baixou a arma. Segundo este cara, que também deu depoimento, o Kyle, a arma do Kyle travou, por isso que não matou ele. Só que você vê o vídeo, você vê que não tem. Se fosse travar, o cara teria que fazer algum movimento. Não tem isso. Ele realmente vê que o cara levanta a mão e ele abaixa a arma. Ele não faz nada. O Kyle só atirou para se defender. E aí quando chegou esse cara, o depoimento dele era fundamental. Era o caso que é mais esperado, porque era o único que pode falar, né? Ele estava lá na hora, ele foi alvejado pelo Kyle. Só que o que aconteceu foi justamente isso. Ele, quando foi perguntado, ele falou que não, o Kyle só me atingiu, só atirou quando eu puxei a arma para atirar nele, quando eu apontei a arma para ele. Essa aqui foi a cara do promotor quando ele falou isso. Dá para vocês entenderem o tamanho da desgraça. Jogou por terra todo o julgamento, né? Tem muita gente, tem muito especialista aqui no Twitter e coisa e tal, o pessoal que tem canal legal americano, que lógico sabe muito mais de direito americano do que eu. Eu sou advogado aqui no Brasil, nem sou advogado praticante, então meu conhecimento de direito é bem limitado. Direito americano, então, o que eu sei é basicamente por alto, né? Mas tem vários canais explicando isso e realmente mostra que foi uma tragédia para o procurador, né? Olha aqui, eu vou tocar para vocês um momento. Advanced on him with your gun, now your hands down, pointed at him. Then he fired, right? Correct. Oh, shit! That's it! Ou seja, esse aqui é a defesa fazendo o contra-exame da testemunha, né? Vocês sabem, no julgamento penal, é sempre a primeira acusação, depois a defesa, né? Primeiro a acusação chamou a testemunha, era a principal testemunha da acusação, fez um monte de pergunta, aí depois a defesa tem o direito de fazer as perguntas para aquela testemunha também. E daí foi nesse momento, você vê o pessoal falando aqui, do Recta Law, Legal Bytes, é tudo pessoal de direito americano vendo o negócio. Caramba, acabou, o cara falou que sim, que ele só atirou depois que ele apontou a arma para o Kyle. Ou seja, já tem gente falando que o juiz deveria considerar um veredito direto. E isso é importante explicar o que é isso daí, porque é uma coisa muito diferente do direito brasileiro, né? Aqui no Brasil, o tribunal do júri, nesse caso, na verdade, não seria tão diferente não, porque nesse caso, quando você envolve homicídio tentado, esse tipo de coisa, também aqui no Brasil seria um julgamento pelo júri. E da mesma forma, aqui no Brasil, se você começa o julgamento pelo júri, quem decide é o júri, tá? Mas se você começa o julgamento pelo júri e o juiz, em determinado momento, percebe que não tem mais nada, não tem mais dúvida nenhuma, que não, né, tá claro que não tem nenhuma evidência para a acusação, e isso é muito importante, isso não é simétrico, tá? Se não tiver evidência para a defesa, continua sendo o júri que julga. Mas se não tiver evidência para a acusação, o juiz pode virar e falar, olha só, não tem evidência nenhuma aqui, eu declaro que isso daqui, o cara está absolvido porque não tem evidência do crime. O juiz pode fazer isso. O juiz vai fazer isso? Eu acho muito pouco provável.
porque vocês sabem, esse caso ganhou a mídia, o pessoal da esquerda lá tá tratando como se o Kyle fosse um terrorista que atirou em todo mundo, saiu lá atirando nas pessoas e coisa e tal. Então, independente de qualquer que seja o resultado desse julgamento, vai ter protesto contrário, você pode ter certeza. Então, é muito provável que o juiz deixe isso ir para o júri. E aí é que está o grande problema, porque o júri também vai se sentir muito pressionado. O júri está muito pressionado. Quer ver um negócio? Esse cara aqui, ó, é o Cortez Rice, que é um parente do George Floyd, e ele diz que tem pessoas tirando foto dos jurados no julgamento do Kyle Rittenhouse. Vamos ouvir ele falando aqui. I ain't even gonna name the people that I know that's up in the Kenosha trial, but there's cameras in there. Eu não vou dizer o nome das pessoas, mas tem pessoas nossas no julgamento lá de Kenosha. There's definitely cameras up in there, and there's definitely people taking pictures of the juries and everything. Tem câmeras no julgamento e tem pessoas tirando foto dos jurados. Everything like that. We know what's going on. So we need the same results, man. We need the same results. Justice for Daunte Wright, justice for Austin. Ou seja, eles precisam do mesmo resultado do policial lá do George Floyd, que foi totalmente condenado na pior das instâncias. Por quê? Eles estão ameaçando os jurados. Isso daqui dá margem para o que eles chamam lá nos Estados Unidos de mistrial, ou seja, descartar o júri. O problema todo é o seguinte, é que no final das contas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o policial lá. Vai descartar o júri e chamar qual outro júri? Porque não tem jeito, né? Tá todo mundo envolvido nisso. É realmente uma coisa absurda o que está acontecendo lá. Então, assim, no final das contas, eu não tenho dúvida nenhuma que com esse julgamento, do ponto de vista técnico, jurídico, é evidente que com essa admissão do cara lá, do esquerdista, lá, não lembro o nome dele, acabou. Não tem mais nenhuma dúvida que foi legítima defesa do Kyle Rittenhouse. A questão é, ainda assim, está arriscado isso ir para o júri e ainda assim está arriscado a condenarem o Kyle Rittenhouse. Aí a minha pergunta para vocês é, tá vendo? Justiça estatal não é justiça. Não é a justiça brasileira que é uma merda, que só faz bosta. Não, qualquer justiça ligada a Estado é uma merda. Não tem como você ter justiça se não for uma justiça privada. Por quê? Porque ela tem que necessariamente ser isenta. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, nós falamos no outro vídeo hoje sobre as eleições no Chile e na Nicarágua. Mas tem outras eleições nesse mês de novembro também. Por exemplo, na Argentina tem a eleição, mas não é eleição para presidente, é eleição para o Congresso e algumas cidades. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por 80 pautas por dia, só uma presta. Éder Senna, gastei 2 BTC num pack de pé da Baby Yoda. Daniel Carvalho, herdeiro da Sonserina e açúcar azulado. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu disse, as eleições na Nicarágua e no Chile que a gente falou são eleições para presidente, são eleições que mudam definitivamente a política lá, mas a eleição da Argentina não é menos importante. Ela não vai mudar o presidente, vai mudar uma parte dos deputados e senadores, e também alguns prefeitos, vereadores, o pessoal de outras cidades, né, níveis mais baixos da administração, mas não deixa de ser menos importante que essas, porque na Argentina está acontecendo 2 fenômenos muito importantes. Primeiro é a implosão do kirchnerismo, né? Eles foram muito mal nas primárias, a expectativa é que o partido do Macri ganhe muita força no Congresso. Provavelmente a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes continuam tendo a maioria ainda no Congresso, mas eles se sentem agora mais ameaçados. Ou seja, o principal problema deles com essa eleição
é que mostra que a população não está satisfeita e a tendência em 2023 é eles terem problemas para tentar se reeleger ou continuar no poder, né? Mas de tudo isso daí, de tudo que está acontecendo na Argentina, a gente sabe, tá realmente o Alberto Fernandes está indo muito mal, o kirchnerismo está implodindo e coisa e tal, mas a coisa mais interessante é o Javier Milei, que é um candidato declaradamente libertário, anarcocapitalista, que compartilha com a gente boa parte das ideias que nós temos aqui no canal também, e que está fazendo muito sucesso para lá. Ele está disputando como vereador de Buenos Aires, mas está sendo muito votado. E lembra, Buenos Aires, Argentina, é diferente do Brasil, né? O Brasil tem várias grandes cidades. São Paulo, certamente é a cidade mais importante do Brasil, mas tem o Rio de Janeiro, tem Salvador, tem Belo Horizonte, tem Brasília, tem várias cidades grandes no Brasil. Se você pegar a Argentina, na verdade, a Argentina tem... Buenos Aires é muito maior do que todo o resto da Argentina. Tem outras cidades grandes lá também, é verdade, mas todas as outras cidades são menos importantes. Então, Buenos Aires acaba tendo uma força política muito grande na política de lá, né? Não é incomum políticos saírem de Buenos Aires para o panorama nacional na Argentina, e provavelmente existe uma chance muito grande do Milei fazer exatamente esse caminho. Ele está se despontando como uma terceira força lá na Argentina, então você tem de um lado o kirchnerismo, né, o peronismo, digamos a esquerda mais tradicional lá na Argentina, que é o governo atual, você tem o Macri, que é uma espécie de PSDB de lá, então é uma centro-esquerda, mas que é vista mais como direita por muita gente, coisa e tal, mas que é um pouco mais liberal economicamente, muito pouca coisa, conseguiu fazer muito pouco o Macri durante o tempo que ele foi presidente, mas a verdade é que ele tentou, né? Tal como o Bolsonaro está tendo dificuldades aqui no Brasil, o Macri teve dificuldades lá também. O fato é, como eu digo para você, né? O governo sempre tende para a esquerda, é um problema realmente grande isso. E no final das contas, está surgindo lá na Argentina essa visão justamente do libertarianismo. A força que está surgindo aí do Milei, justamente como uma terceira força nessa briga, que ameaça bagunçar as coisas em 2023. Né? Em 2023 vai ser a eleição para presidente lá na Argentina, e daí, se o Milei for realmente muito bem, ele está, segundo as pesquisas, ele está muito bem, deve ser eleito vereador lá para Buenos Aires, mas a questão toda é o seguinte, esse cargo de vereador que ele está ocupando agora é basicamente porque é a estreia dele na política, né? Ele nunca tinha se candidatado a cargo político nenhum. O que vai importar realmente é a força que ele vai ter nessa votação, porque isso vai indicar o quanto ele pode imaginar de futuros políticos lá na Argentina, né? Pois bem, ele é do Partido Libertário Argentino, é uma iniciativa muito legal que eles têm lá. Vocês sabem a minha posição sobre isso, embora tenha muito libertário por aí que acha que libertários não devem se tocar com a política, não devem mexer com política, eu discordo disso, eu acho que eu não corrompo meus princípios por política, evidentemente, mas é lógico que a política está aí, a gente é afetado por ela, então não discutir, não participar, não apoiar candidatos é uma besteira, isso não tem lógica nenhuma isso, é abrir mão de um meio de melhorar a nossa vida no sentido libertário, no sentido de menos peso do Estado. Ninguém acha que política vai acabar com o Estado, não é isso. O que vai acabar com o Estado é a economia, é a informação descentralizada, mas você pode sim brigar por algumas outras melhorias, algumas coisas menos pesadas do Estado, né? Então, uma coisa engraçada é que aqui essa matéria da Jovem Pan falando que ele é de extrema direita, não sei o que lá, a linha Bolsonaro e Trump, mas lembra, o Milei ele é fundamentalmente diferente, tá? Ele é libertário. Por exemplo, ele não é contra a imigração, como Trump e Bolsonaro muitas vezes falam, né? Ele claramente é um movimento libertário. Libertário, meu amigo, borda fronteira de país, é uma linha imaginária, não tem lógica isso daí, deve poder entrar e sair qualquer pessoa também. A única fronteira que vale é a fronteira da sua propriedade. A sua propriedade, ela tem fronteira. A propriedade privada, você decide quem entra e quem sai. Agora, se o seu vizinho, que tem a propriedade do lado, quiser levar 50 imigrantes lá para a propriedade dele, o que você tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Esquece, deixa ele lá na propriedade dele, é direito dele. Então, as visões dele são bem diferentes. A única coisa que ele é similar a Bolsonaro e Trump é justamente que ele é uma novidade, né? Uma coisa que ninguém esperava, uma força política que o establishment político não esperava. E nisso ele é igual a Bolsonaro e Trump, mas nas ideias estão muito diferentes, né? E, bom, eles parece que está indo muito bem, as pesquisas eleitorais, né, estão surpreendendo.
Javier Milei está indo muito bem nas pesquisas, e como eu falei, o mais importante não é nem essa eleição agora, o mais importante é justamente o futuro, né? Vamos ver como é que ele vai ser, como é que vai sair isso daí no resultado final da eleição, né? Bom, e uma entrevista curiosa que saiu aqui no Globo, justamente falando sobre o caso do Javier Milei aqui, coisa e tal, é alguém perguntando a esse historiador argentino aqui, o Pablo Stefanoni. Ele tem uma visão interessante, né? Ele falou aqui que, para o autor, ele é autor do livro A Rebeldia Passou a Ser de Direita, e o que ele fala aqui é exatamente isso. É um ponto que ele fala várias coisas aqui, né? Ele é de esquerda, tá? Ele está criticando esse movimento todo. Ele fala que a esquerda está se perdendo justamente no progressismo exagerado. É o que ele fala aqui no final, que é uma coisa que eu concordo, que eu já falei aqui várias vezes. Ele diz aqui que não, que nem o PT, nem o movimento bolivariano tem muito a dizer hoje, né? E nesse contexto, a rebeldia passou mesmo a ser de direita, porque a direita oferece um canal para pessoas inconformadas que hoje não se sentem representadas pela esquerda. Essas direitas se conectam com setores mais humildes, mais populares. É lógico, a gente sabe, socialismo é pessoal rico, é pessoal com dinheiro. A esquerda hoje em dia virou pessoal endinheirado. A direita hoje chega onde antes chegava a esquerda, enquanto a esquerda se concentra em batalhas culturais que são até corretas, mas que perdeu a conexão com o mundo material duro. É o que eu falo para vocês, a esquerda se perdeu no progressismo. O pessoal fica muito preocupado com o direito dos LGBT, com questão de beijo gay na novela, de banheiro multissexo e não sei o que lá. Esse tipo de coisa são coisas legítimas, são preocupações legítimas? São. Eu já falei várias vezes aqui, eu acho que sim, esse assunto é um assunto delicado, é um problema delicado. Aliás, eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, mas eu estou pensando em fazer, sobre aquele caso da menina travesti que brigou com a outra menina que não queria ela no banheiro, coisa e tal. Mas pensa bem, a menina ali, a travesti, ela era claramente feminina. Imagina, ela teria que usar o banheiro dos homens? Isso é uma coisa que fica estranha, tem que se discutir esse assunto mesmo, essa coisa... Eu concordo que essa pauta progressista é uma pauta válida. A questão é que ela é uma pauta que não fala para a grande maioria das pessoas. Eu já falei várias vezes isso daqui. Se você pegar o pessoal mais pobre, o pessoal está preocupado mesmo, como é que eu vou ter comida no prato amanhã? Ah, banheiro transexual, beijo gay na novela. Ah, porra, eu quero ver se eu como amanhã, cara. Mas essa é a preocupação da pessoa. E a esquerda se perdeu nisso, a esquerda virou para esse mundo progressista de pautas que, de novo, são pautas legítimas. Eu não estou dizendo que elas não são legítimas. Eu acho que são exageradas em alguns aspectos. Linguagem neutra, esse tipo de coisa é um exagero absurdo. Mas, principalmente, são pautas que não falam a maioria das pessoas. Eu sei que existe muito gay, muita pessoa transexual no mundo, é verdade, mas se você olhar em perspectiva, é uma fração deste tamaninho da população. E a população pobre, a população que está vivendo de um dia para o outro, é muito maior. O que ele fala aqui é verdade. Hoje em dia, a liberdade, o comércio, o livre mercado, o libertarianismo, eu diria, fala muito mais a essas pessoas, fala muito mais aos pobres do que o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda se perdeu no personagem. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar do Bitcoin, algumas novidades sobre o Bitcoin aí em várias frentes que apareceram por aí, e o julgamento do Fake Tosh, do Craig Wright. Vamos entender esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por Duke Silver, líder da União dos Comedores de Gigantas, Gregor Bretzevieks, Ho 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 Ho, Feliz Natal, Assisti Jojo e Não Virei Gay,
Superior Tribunal do GTA, Peter, o Thor gordo do Ancapistão, no mundo animal existe muita putaria, manipulo o mercado cripto com meu joystick, uma feminista só de cueca com o Peter, Bit Zero, Peter gosta de mulher Kinder Ovo e Ancap Caipiracicabano. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bitcoin continua lá no seu bull run, havia batido o all-time high no final de outubro, e agora novamente hoje de manhã cedinho bateu lá no 66 e alguma coisa, quase 67k, depois deu uma reduzidinha, mas ainda está em 65k, está num valor bastante alto, tem muita gente apostando que vai continuar subindo. Antes de mais nada, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, não estou fazendo recomendação aqui, esse canal é um canal libertário anarcocapitalista, eu invisto em Bitcoin porque eu sou ideologicamente atraído a isso. Eu acredito que existem moedas não nacionais, não ligadas a países que vão ser o futuro da economia. Então eu estou pouco me fudendo para o valor de Bitcoin, sempre que eu posso eu compro. Infelizmente eu sou pobre, então não consigo comprar muita coisa, mas de vez em quando o que dá eu compro. E hoje então a gente teve essa boa notícia. Por que isso é uma boa notícia mesmo que eu não me importe com o preço dela? Pelo motivo óbvio, isso traz mais gente. Eu fico preocupado com o resto da humanidade, o pessoal que não está percebendo o que está acontecendo. A mudança que vai vir por aí, grande de abandono dessas moedas fiat que não vale nada, desses papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político, em favor de moedas lastreadas na matemática, né? Enfim, batemos isso daqui. Agora, por quê? Por que deu essa subida aqui? Bom, aí tem um monte de gente falando um monte de coisa. Eu sinceramente acho, sempre que falam essas coisas, o nego fala, ah, não, foi porque o Elon Musk falou não sei o que lá, é porque a empresa tal falou não sei o que lá. Olha, eu não vejo a coisa desse tipo, não. É sempre um fator muito grande de situações aí. Eu acho muito pouco provável que uma empresa só, uma pessoa só consiga influenciar o mercado do Bitcoin, tá? Outras criptomoedas é outra coisa, porque outras criptomoedas são ativos muito mais especulativos do que o Bitcoin. Mas, como coisas que tivemos de novidade aí que podem ter levado a isso, a Google decidiu investir $1 bilhão na primeira corretora de futuros de Bitcoin. Então a Google está entrando no mercado do Bitcoin. Vocês sabem, recentemente a SEC, né, que é a CVM lá americana, ela autorizou um ETF de futuro de Bitcoin, que foi a primeira vez que tem um ETF aí, ligado à criptomoeda. Ainda é um ETF que não é bem do valor do Bitcoin, é do valor futuro e coisa e tal, não é ainda a coisa ideal, mas é um primeiro caminho, é o primeiro passo nesse sentido, e parece que a Google vai investir nesse troço. O pessoal, à medida que vai estudando o assunto, que descobre o que é o Bitcoin, aonde que está o valor do Bitcoin, as pessoas percebem, não tem dúvida, as pessoas vão adotar cada vez mais isso daí, né? E não o pessoal político já percebeu que a coisa é uma coisa positiva. Esse aqui é o prefeito que foi recém-eleito lá em Nova York, um cara muito gente boa, infelizmente é socialista, mas é um cara gente boa, coisa e tal, e ele quer trazer para Nova York, transformar Nova York num safe haven para criptomoedas, né? Lógico, infelizmente, para ele, Nova York é ainda mais socialista que ele, o pessoal não quer, porque vai causar problemas de aquecimento global e pipipi, popopó. Enfim, o fato é que, repara como é que tem um monte de político correndo atrás de se associar com o Bitcoin, porque já perceberam que Bitcoin é o futuro. Talvez não tenham percebido ainda que política não é o futuro, né? Se tiver Bitcoin no futuro, não vai ter político, porque justamente uma coisa exclui a outra. Mas, de qualquer forma, é sempre bom ver esse tipo de notícia, porque isso traz mais gente, isso apresenta o Bitcoin para mais gente, isso faz com que mais gente tenha uma opinião positiva a favor do Bitcoin, né? Bom, tem aqui também uma matéria no New York Times que está falando uma coisa que a gente já falou aqui em vídeos anteriores também, que é o movimento dos grandes bancos americanos em favor do Bitcoin, começando a adotar Bitcoin, correr atrás do prejuízo. Durante muito tempo eles tentaram matar as criptomoedas. Isso aconteceu aqui no Brasil também. Aqui no Brasil o pessoal lembra, em 2017, 2018, muitos bancos simplesmente cancelavam sua conta corrente se você começasse a comprar muita criptomoeda, transacionar com corretoras, esse tipo de coisa, o banco ia lá simplesmente encerrava sua conta corrente. Foi uma dor de cabeça danada. Os bancos tentaram matar as criptomoedas,
mas tal como os governos que também querem matar a criptomoeda, porque sabem, né, tanto bancos quanto governos vão perder muito da sua força no mundo por conta das criptomoedas. As criptomoedas, para que você vai ter banco? Você guarda a sua carteira, você pode ter um monte de carteiras, de guardar em lugares diferentes e coisa e tal. É verdade que eu consigo ver uma situação em que as pessoas prefiram ter banco, né? Que é justamente o propósito original do banco, que é manter a sua carteira com segurança. Você ter sua carteira no seu computador, ou ter uma carteira física, coisa e tal, é uma coisa muito boa, mas se você não tomar cuidado, você pode perder os seus bitcoins. Então é muito importante você ter um cuidado grande para guardar essas coisas, e o banco pode oferecer exatamente isso. Olha só, eu vou guardar os seus bitcoins aqui, eu sou uma instituição muito grande, se alguém me invadir e roubar, eu tenho seguro, então você vai fica tranquilo que você vai botar o bitcoin aqui, vai me pagar uma taxa mensal para manter aquilo ali e vai estar seguro. Eu vejo isso como um possível modelo de negócio, não tenha dúvida, né? E cada vez mais a gente começa a ver lojas que estão aceitando o Bitcoin. Aqui uma loja de vinho lá em São Paulo que está aceitando o Bitcoin. Aqui no Rio também a gente tem aqui no Catete, aqui do lado, a gente tem a Catetelândia Grill, que é um restaurante grande, conhecido aqui no Catete, que está aceitando o Bitcoin também, pagamentos com carteiras de Lightning. Então realmente está cada vez maior isso daqui. Tem um projeto aqui muito grande do músico Fernando Motolese, que é o Bitcoin Beach, que é para tornar a praia de Jericoacoara, no Ceará, uma praia muito bonita que tem lá, não sei se vocês conhecem, é muito bonita mesmo, como um dos principais pontos turísticos do Nordeste, coisa e tal, e eles querem fazer ali, de novo, também um negócio de aceitar Bitcoin em tudo quanto é lugar para atrair turismo de Bitcoin, o que é uma coisa excelente, porque tem muita gente que ganhou muito dinheiro com Bitcoin, e justamente porque teme que o governo vai investigar alguma coisa, prefere deixar os bitcoins quietinhos lá. Você ter um lugar que você pode comprar as coisas com Bitcoin, pagar tudo com Bitcoin, é uma coisa excelente, é realmente um lugar que pode atrair muitas dessas pessoas, e com o Bitcoin valorizando cada vez mais, isso é bom para os comerciantes de lá também, né? Aliás, tem aqui também uma iniciativa para fazer o Bitcoin moeda de curso corrente no Brasil, coisa e tal. É uma ideia legislativa, aquele negócio. Eu não acredito que tenha futuro, tá? Aqui no Brasil o pessoal não vai querer fazer isso, mas não custa nada tentar, né? O valor de você ir lá e colocar seu nome lá, colocar sua assinatura, meio que não faz diferença. Então, tá ligado a esse pessoal do Bitcoin Beach aqui, né? Lá de Jericoacoara, mas a ideia é tornar uma moeda de curso legal no Brasil em todo o país, né? Ou seja, a gente teria as duas moedas, o real e o Bitcoin. Como eu disse, não acho que vai acontecer porque o governo ganha muito dinheiro imprimindo real. Para o governo é muito bom isso. Pessoas usando outra moeda seria muito ruim para o governo. Então, não acredito que aconteça. De qualquer forma, é aquela situação que eu estou falando, e que o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que virou um grande entusiasta do Bitcoin, vocês sabem, né? O Robert Kiyosaki, né? Que escreveu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, coisa e tal. É um livro bem interessante. Eu tenho algumas reservas, mas eu acho bacana o livro, é legal. Tem muita história interessante ali. E ele falou que a gente está indo para um colapso grande. Eu não duvido disso. Os governos todos no mundo todo imprimiram dinheiro loucamente com a pandemia e claramente não estão conseguindo lidar com a inflação. Pior, continuam imprimindo dinheiro, particularmente os Estados Unidos, né? Uma impressão de dinheiro deslocada lá no governo americano, mas não é só lá, é no mundo todo, aqui no Brasil também. A gente está vendo aí PEC dos precatórios e coisa e tal. A economia está indo para o buraco e vai sobrar pouca gente disso daí. O que ele está avisando é que tem 3 ativos que ele acha que tem proteção, e são aqueles que você pode imaginar: o Bitcoin, o ouro e a prata. E é isso daí. Ele dá os motivos dele aqui, ele falou na entrevista lá, é bacana, eu concordo com ele, não concordo com ouro e prata, acho que ouro e prata tem pouca chance de realmente se tornar um ativo de troca significativo, mas o Bitcoin eu concordo com ele. Bom, e só para terminar esse round de notícias sobre o Bitcoin aqui, vamos falar do julgamento do Craig Wright, né? Para quem não sabe essa história, Craig Wright é um matemático australiano, é um cara muito inteligente, e que em determinado momento ele disse que ele era Satoshi Nakamoto, né? Satoshi Nakamoto, vocês sabem, é a pessoa que criou o Bitcoin. Ele se manteve anônimo, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Ninguém acredita que Craig Wright seja Satoshi Nakamoto, inclusive, mas houve um julgamento, né, na Inglaterra,
em que ele reivindicou a propriedade intelectual sobre o paper do Bitcoin. E o julgamento lá na Inglaterra, o juiz aceitou o argumento dele, de forma que lá na Inglaterra o site bitcoin.org não pode publicar o white paper do Bitcoin por questão de copyright, né? Só que o que acontece? Por que ninguém acredita que Craig Wright seja o Satoshi Nakamoto? Porque seria muito fácil ele provar que é. Existem várias carteiras lá no início do Bitcoin. Lembra, o Satoshi inventou o Bitcoin na máquina dele. Então, assim, as primeiras transações de Bitcoin, as primeiras minerações que aconteceram na máquina dele. Bastaria ele pegar essa primeira Coinbase, esse primeiro endereço Coinbase, que tem lá um monte de Bitcoin, inclusive, o total de Bitcoin, 381 bilhões de reais em Bitcoins que tem o Satoshi Nakamoto. Alguma coisa entre 800 mil e 1,1 milhão de Bitcoins que ele tem, que são as primeiras minerações e coisa e tal. Então, bastaria ele pegar uma dessas minerações e fazer uma transação, pegar aquela chave privada, assinar uma coisa qualquer. Então seria muito fácil, se ele fosse Satoshi mesmo, ele provar. E ele nunca fez isso, ele faz coisas indiretas, não, porque não sei o que lá, porque o endereço, e tem não sei o que lá, e a conta de e-mail. Poxa, se você tem a chave privada, por que você não prova diretamente, né? Bom, e aí o que aconteceu, né? Ele ganhou essa ação lá na Inglaterra, e aí a família de um rapaz em Miami que trabalhou no Bitcoin. Então, já que o Craig Wright disse que é o Satoshi Nakamoto, a família de Dave Kleiman, que já é falecido, como o Dave Kleiman ajudou Satoshi a fazer o Bitcoin, então agora eu quero uma parada. Então estão processando o Craig Wright, pedindo uma indenização, uma parte das moedas lá de Bitcoin que o Satoshi tem, né? Vamos ver como é que vai terminar isso daí, mas eu sei como é que vai terminar. É lógico, para o Craig Wright, nesse caso, não interessa para ele provar que é Satoshi Nakamoto. Ele poderia provar muito facilmente que é Satoshi Nakamoto, mas se ele provar, talvez ele tenha que pagar essa indenização para o cara, então provavelmente a gente vai continuar onde a gente está hoje. A gente sabe que Craig Wright não é o Satoshi Nakamoto, né? E uma coisa curiosa é que o pessoal que disse que o Kleiman trabalhou no Bitcoin é que parece que ele que inventou esse coisa aqui, mas na verdade o que eles estão dizendo é que a descrição original do Satoshi do Bitcoin era este logo aqui, só com BC. Depois que foi criado esse daqui, então, e hoje em dia é o que a gente usa, é esse daqui. Mas, enfim, tem toda essa confusão jurídica. E no final das contas isso não importa muito, é só uma curiosidade. A gente sabe que o Craig Wright não é. Talvez, se Satoshi for um grupo, pode ser que Craig Wright tenha feito parte desse grupo. Ele é um cara capaz, ele é um matemático inteligente, ele conhece de criptografia, então pode ser que ele tenha feito parte desse grupo se Satoshi for um grupo. Mas, como indivíduo, não tem chance. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o dono de uma empresa de produção de bunkers, né, de coisas de proteção contra bombas e coisa e tal, que disse que as elites mundiais estão imaginando uma revolução mundial no próximo ano, já nesse próximo ano agora. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Kakashi do Sharingan. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, aqui no Brasil não tem muito isso, são muito poucas pessoas que produzem bunkers, que trabalham com isso, né, abrigos de proteção, mas isso tem crescido aqui no Brasil, né? A gente tem vários canais de sobrevivencialistas aí, o Júlio lá do sobrevivencialismo é um grande amigo nosso aqui, e é uma preocupação que eu acho legítima, eu acho que é uma preocupação realmente séria. Eu sinceramente
acho difícil assim você planejar adequadamente, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas lá nos Estados Unidos, essa indústria de produção de bunkers, de abrigos subterrâneos e coisa e tal, ela já é relativamente antiga, porque você lembra, lá nos Estados Unidos eles tinham muita preocupação com bombas atômicas, com uma guerra nuclear, né? Então isso é uma preocupação que para eles já vem de muito tempo. Aqui no Brasil, se houvesse uma guerra nuclear no mundo todo, provavelmente o Brasil acabaria também, porque, né, é simplesmente bomba demais. Mas, de qualquer forma, a gente não teve esse medo tão direto de bombardeio nuclear aqui no Brasil, simplesmente porque o Brasil não é tão importante assim. Mas então lá nos Estados Unidos é muito mais comum esse tipo de preocupação, esse tipo de produção de bunkers e coisa e tal. E segundo esse cara aqui, o senhor Ron Hubbard, que é o dono dessa empresa Atlas Survival Shelters, que produz esses tipos de bunkers, né? Ele tem vários modelos aqui, várias coisas que você pode construir o seu bunker e coisa e tal. E ele deu uma entrevista para um canal canadense em que ele colocou justamente isso. Ele não está conseguindo atender o número de pedidos neste momento. E você tem um número enorme de pessoas encomendando bunkers em várias cidades, nos Estados Unidos principalmente, mas ele sabe que esse mercado está muito aquecido no mundo todo. Particularmente, segundo eles, o que ele tem ouvido falar dessas elites, lógico que quem compra um bunker desse é o pessoal muito rico, não é barato um bunker desse daí, é gente com muita grana, é gente que está no poder, é gente que tem muito dinheiro. Então, segundo eles, o medo do pessoal é que eles acham que é inevitável uma revolução muito em breve, coisa de semanas. Não é coisa de vários anos, é coisa de semanas, ou seja, na visão dele é coisa que vai acontecer ano que vem. Olha, a gente tem que tomar esse tipo de coisa como um certo ceticismo, porque veja, para o cara que vende bunker, é excelente ele colocar a notícia que está todo mundo comprando bunker, porque isso pode incentivar outras pessoas a comprar bunker também, né? Enfim, não deixa de ser uma propaganda bastante efetiva para o negócio dele. Então você tem que ter em conta nessa notícia que ele pode estar também exagerando um pouquinho, porque é interesse comercial dele exagerar, né? Mas o fato é que o que ele está dizendo faz algum sentido, né? É o que eu falo. Segundo ele diz aqui, uma das razões é porque os globalistas acreditam que uma rebelião está nascendo na América e muito provavelmente no próximo ano vai haver aí uma grande rebelião, né? E como eu disse para vocês, né, de certa forma isso não está muito longe da previsão que eu fiz do anarcocapitalismo, né? Eu expliquei para vocês que a questão da informação descentralizada e distribuída, ela tende a minar governos. Os governos vão perder força. Não porque as pessoas vão se tornar libertárias, todas elas, todo mundo vai abandonar as ideias de esquerda, as ideias de direita. Não, mas simplesmente porque as pessoas vão começar a adotar cada vez mais medidas, usar tecnologias, fazer coisas de forma independente do governo, minando o poder do governo. E o governo depende das pessoas para sobreviver. O governo é um grande esquema de roubo que, em última análise, se baseia na confiança das pessoas de que um governo é necessário, né? O governo, ele gosta de dizer que se impõe pela força, mas a verdade é que se impor pela força é simplesmente caro demais. Governos impostos pela força sempre foram pequenos, sempre foram regionais. É muito difícil um grande governo imposto pela força. Então, no final, a força é muito caro, é uma coisa que custa muito caro para você fazer outras pessoas obedecerem por ameaça de violência, né? Então, no final das contas, o que ele está dizendo aqui é basicamente isso, que as elites estão com medo dessa rebelião e está havendo um panic buy, ou seja, uma compra de pânico, né? O pessoal está comprando desesperadamente bunkers, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, de novo, tomem com devida cautela essa informação, porque isso é uma coisa que é interessante para ele divulgar, então pode ter um certo exagero aqui. Mas ele não está errado na maior parte das coisas, ele vê que realmente, para essas elites que estão aí hoje, elas sabem que o grande desafio é como elas mantêm o poder delas, né? Toda elite está preocupada sempre com isso, em manter o poder dela. E o socialismo sempre foi, já há muito tempo, a grande arma para eles manterem o poder, manterem o status quo. É por isso que as elites são socialistas, é por isso que tem tanto rico e filho de rico socialista por aí, porque eles querem manter o próprio status. Eles falam que não é isso, eles falam que eles querem
que as massas façam as coisas, mas na prática o que eles querem é aumentar o poder do governo sobre as massas. As pessoas podem melhorar de vida através de auxílios do governo. Elas não podem melhorar de vida através do comércio, porque o comércio eles não controlam. O auxílio do governo eles controlam. Então eles querem esse negócio de manter a população controlada dessa forma. É a melhor maneira de manter o status quo. Se eles liberarem todo mundo para fazer comércio sem controle do governo, as pessoas vão ficar ricas de forma aleatória, né? Quem for quem produzir melhor valor para a sociedade vai ficar rico e isso ameaça o status quo. É o que a gente está vendo, por exemplo, na cultura brasileira. Os artistas estão tudo quebrado aí, por quê? Porque eles não produzem produtos que o pessoal queira comprar. Na prática, no mercado, esse status quo artístico brasileiro está desmoronando justamente porque eles perderam o governo, eles não conseguem ter a máquina na mão, pelo menos não por enquanto, né? Não sei por quanto tempo vai durar isso, se vai durar até 2022 ou 2026, mas por hora eles não têm o poder da máquina, então eles estão perdendo esse controle. Socialismo é manutenção do status quo atual, essa é a verdade. Eles dizem que querem melhorar a vida do pobre, mas não. E é o que está acontecendo aqui. Os socialistas estão vendo que com a informação descentralizada eles estão perdendo força. As pessoas conversam entre si, as pessoas trocam informações entre si. Eles perderam a grande arma que eles tinham, que eram as redes de informação hierárquicas, televisão, jornais e coisa e tal, que eram comandadas pelas elites também, que despejavam propaganda socialista o tempo todo, mantendo as massas meio que anestesiadas nesse socialismo, né? Perderam isso. O que está acontecendo agora é justamente... O que está acontecendo não é um aumento da direita, um aumento do conservadorismo, aumento da religião, aumento do libertarianismo, do anarcocapitalismo, não é nada disso. É uma diminuição da esquerda. É a esquerda que está diminuindo de força justamente por ter perdido esse tipo de força política, de controle da informação, né? Enfim, tomem essa notícia com o devido cuidado, mas não deixa de ser uma notícia que faz todo sentido. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pois é, pessoal, vamos falar sobre a questão da censura nas mídias sociais. Olha que coisa, Carlos Bolsonaro foi censurado pelo Instagram por um post em que ele colocava um vídeo do Lula. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Vol Schneider e neo-anarco-bolsolulismo do Bolsoverso. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Carlos Bolsonaro teve um post retirado do Instagram, segundo diz a notícia que é um post fake sobre Lula. Post fake sobre Lula? Vamos entender esse assunto, né? Então, o Carlos aqui, né, que é o filho 03 do Bolsonaro, o Lula considerado o maior rival de Bolsonaro. No post, Carlos publicou um vídeo em que Lula falava sobre uma conversa com o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Durante a entrevista, o petista conta que falou com Morales, antes de ser empossado como presidente boliviano, sobre a nacionalização de refinarias estrangeiras no país. E daí o Carlos Bolsonaro colocou: acho que o ex-presidiário e seus comparsas esqueceram de apagar isso daqui. O vereador teve o post noticiado como fake news. Em seguida fez uma postagem com o mesmo vídeo e também recebeu o mesmo alerta. Olha só, repara, é um post de uma coisa aberta que o Lula falou, ele falou isso mesmo. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês verem. Aqui é da conta do Paulo Martins. Eu quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia
uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou, o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes deles serem governo. E eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem. Sabe? E foi assim que nós nos comportamos. Eu quero... Ou seja, Lula fala aqui que ele deixou a Bolívia, ele deu sinal verde para a Bolívia nacionalizar ativos da Petrobras. Para quem não lembra dessa época, isso foi um grande golpe para o Brasil, né? A Petrobras tinha refinarias na Bolívia, tinha campos de extração de gás, tinha gasodutos, tinha um monte de coisa na Bolívia e o Evo Morales simplesmente nacionalizou tudo. Em tese, nacionalizar implica pagar a indenização, né? É o governo comprar aqueles ativos. No entanto, isso ficou como dívida e até hoje não foi pago. O que a gente tira dessa notícia é que Lula sabia que isso iria acontecer. Na verdade, ele autorizou isso. Ele praticamente agiu contra o Brasil em favor do Foro de São Paulo, em favor dos colegas socialistas da América Latina. Ele fala isso abertamente. Isso daqui não é fake news, esse vídeo é um vídeo antigo, ele já existia, já tem aí pela internet em vários lugares, é um vídeo legítimo que o Lula falou isso mesmo. E lógico, a grande questão que fica é, por que que o Instagram tratou isso como fake news? Qual é a fake news que tem aí? O que tem de errado no que ele está dizendo? Ele está falando um caso que aconteceu de fato o Evo Morales nacionalizou as refinarias da Petrobras na Bolívia, de fato Lula confessou que antes do Evo Morales tomar posse, antes dele ser governo, ele autorizou o Evo Morales a fazer isso, ele disse que o Brasil não iria brigar contra isso. Olha o absurdo, o Lula claramente agiu no interesse dos amigos do Foro de São Paulo dele. Não é novidade nenhuma nesse caso, todo mundo sabe disso. Isso aponta mais um problema que, como eu falo para vocês, o Lula ele não tem chance na eleição. Ele certamente, como tem esse vídeo aqui, tem milhares de vídeos contando os podres dele com o Foro de São Paulo, com a Odebrecht, do processo lá do Mensalão, do processo do Petrolão, do processo que ele foi condenado, que ele chegou a ser preso. E ele sabe que isso tudo vai vir à tona na época da eleição. O que está ficando claro para todo mundo é que a única alternativa de Lula é tentar calar completamente a internet. O pessoal está achando realmente que vai conseguir calar a internet, vai conseguir fazer com que ninguém fale com ninguém sobre esses vídeos do Lula, sobre essas condenações do Lula. É exatamente isso que dá a impressão, principalmente quando você vê a notícia, como houve alguns dias atrás, tanto o Barroso quanto o Alexandre de Moraes, que disseram que 2022 será uma guerra contra as fake news, não sei o que lá, e eles vão usar todas as armas possíveis, vão prender gente que colocar notícia falsa, coisa e tal. E lembra, já teve caso do Gilmar Mendes, principalmente, falando que não, fake news não é necessariamente mentira. Olha a coisa, é a notícia que é feita para mudar a opinião. Mas peraí, qualquer notícia tem esse condão, qualquer notícia é feita para mudar a opinião. Como é que eles decidem qual que muda a opinião e qual que não muda a opinião? Que coisa é essa? No final das contas, o que eles querem dizer é, eles vão direcionar as notícias. Eles querem o poder de direcionar as notícias. Eles se incomodam quando a notícia muda a opinião para o lado contrário ao que eles têm interesse. E é isso que eu falo para vocês. Esse é o problema desse pessoal. Eles não entenderam ainda. Eles ficam achando que a internet funciona com um grupo mandando um gabinete do ódio, disseminando informações e contaminando as pessoas ficando ligadas. Não é assim. As pessoas já têm essa visão e elas compartilham entre si esses vídeos, essas informações, simplesmente porque elas já têm essa opinião. Eles estão brigando contra uma opinião que já está formada na cabeça da população. Muita gente vai ser lembrado disso, é verdade. Essas notícias vão surgir naturalmente ao longo da eleição, mas não é um movimento coordenado, hierárquico, uma organização que está fazendo isso. Ao contrário, é um movimento espontâneo. Essa é a beleza da informação descentralizada e distribuída. E o mais engraçado é que, veja, eu não tenho dúvida alguma que vai haver uma guerra.
vai ter muita gente presa, muita gente tendo o canal desmonetizado. Eu, sinceramente, eu já falei para todo mundo, eu recomendo que vocês assinem o meu canal Opinion Free Market lá no Rumble, no BitChute e no Odyssey. Eu nem tô colocando mais o link deles na descrição, porque daqui pra frente eu vou desvirtuar esse canal do Opinion Free Market, tá? Não vai ter mais nenhuma ligação entre os dois, eu não vou falar de um no outro. A partir do ano que vem eu não vou fazer mais nenhuma ligação dos dois canais. Mas neste vídeo particular eu vou botar os links aqui dos canais novamente, do Opinion Free Market aí embaixo. Sigam esse canal, porque lá eu vou poder falar com liberdade, lá eu sei que eu não tenho como ser censurado. Aqui no YouTube, infelizmente, a gente sabe que eu vou ter que fazer vídeo sobre culinária na época da eleição ano que vem. E outra coisa também, tem o Telegram, o meu Telegram tá aí embaixo, também o link, tem muita gente lá, discussão muito boa, bate-papo muito bom lá no Telegram, também é um outro canal que vocês podem me seguir. Mas a grande questão que eu quero dizer para vocês é justamente isso, essa briga toda do Moraes e do Gilmar Mendes, do STF como um todo, né, que o STF virou a grande oposição no Brasil. Na verdade, eles estão lutando contra uma coisa que eles não entenderam o que é. Eles não têm capacidade mais de direcionar a informação descentralizada e distribuída subverte toda essa visão deles de centralização e coisa e tal. Eles podem conseguir tirar informações de grandes meios, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, porque são grandes empresas, são empresas que já tendem para a esquerda de qualquer forma, eles não têm muita dificuldade de fazer isso. Mas na prática eles não mudam a opinião de ninguém, porque a informação descentralizada e distribuída vai muito mais longe que isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre duas eleições muito importantes aqui na América Latina que vão acontecer neste mês de novembro. A eleição da Nicarágua, que está acontecendo hoje, domingo, dia 7, e a eleição do Chile, que vai acontecer no dia 21 de novembro. Vamos entender como é que está esse assunto aí e o que isso traz de lição para a gente aqui no Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Viva Ação Orleanista Solução é Dom Luiz, Açúcar Azulado e Senhor Serelepe. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos começar pelo pior caso. A Nicarágua é, sem dúvida alguma, o pior caso que nós temos na América Latina de domínio da esquerda, depois de Cuba e Venezuela, evidentemente, né? A Nicarágua, para quem não sabe, também teve uma transição por um período para governos de centro-direita e coisa e tal, mas o Daniel Ortega, que era o ditador da Nicarágua no passado, ele tem todo o histórico do Foro de São Paulo. Era guerrilheiro na época do comunismo e coisa e tal, adorava Fidel Castro, aquela coisa toda, faz parte do Foro de São Paulo, exatamente. E olha só, é o que eu digo, esse cara aqui é o Lula, se o nego deixar ele ganhar essa eleição, hein? Porque o que aconteceu com o Daniel Ortega foi exatamente isso. Ele foi tirado do poder, entraram eleições, digamos, normais, daí ele ganhou novamente, de novo, com desculpa de que não, eu deixei vocês voltarem, então, eu sou agora democrata, eu sou o Daniel Ortega Paz e Amor, né, igual o Lulinha Paz e Amor. Só que ele percebeu o problema e, lógico, ele não vai dar mais mole, né? Dessa vez ele mandou prender 7 pré-candidatos, ou seja, ele deve ganhar essa eleição, tá? Tudo indica que ele vai ganhar, porque sobraram apenas 5 pré-candidatos que são muito pouco conhecidos, não tinha nenhuma chance. Qualquer pessoa que, assim, de alguma forma pudesse ameaçar ele de ser a eleição dele, foi presa como terrorista. É exatamente isso. E vai ser isso que Lula fará se eventualmente, por qualquer motivo, resolver voltar. Porque não tenham dúvidas. Bolsonaro fala um monte de merda. Volta e meia ele fala coisa que não deveria falar.
Mas a verdade é, em momento algum, ele ameaçou a ordem institucional. Aliás, ao contrário, ele obedece à ordem institucional, talvez até demais. E o que acontece é justamente esse negócio. O pessoal fica colocando essa peste de ditador em Bolsonaro, de quem quebra as instituições e coisa e tal, quem é antidemocrático, não sei o que lá. Mas pode ter certeza, ele, Bolsonaro, tem o controle. O pessoal controla ele, consegue limitar o avanço dele. Imagina Lula. Não, Lula... Meu amigo, o STF, que hoje é totalmente hostil a Bolsonaro, ia beijar os pés de Lula, ia fazer o que ele quisesse. Pior, o Lula tem apoio do Foro de São Paulo, não ia ser só aqui no Brasil que ia ter apoio, não, ia ter toda a esquerda latino-americana, os traficantes de droga, o pessoal todo, ia todo mundo apoiar Lula, porque, lógico, eles querem a esquerda no poder. Ou seja, é a situação que você tem na Nicarágua. O cara, depois que ele foi tirado do poder... Ah, não tem eleição legítima, voltou todo paz e amor, não, vou voltar, mas eu vou fazer eleição normal, coisa e tal, porra nenhuma. Depois que ele entrou lá no poder, meu amigo, ele percebeu que se ele der mole agora, ele sai de novo. Não, não vou sair de novo não, agora, meu amigo, vai ser pra valer. E ele também teve esse negócio de ser preso, ele chegou a ser preso, condenado, coisa e tal, e liberaram ele de novo. Então, no final das contas, olha só, até a Miss Nicarágua, que é a Berenice Quezada, era uma das pré-candidatas, não tinha grande chance não, tá? Tinha pouca percentagem de voto, foi presa por terrorismo. É o que acontece quando você tem justamente a comunhão de todos os poderes do Estado, o executivo, o legislativo e o judiciário, todo mundo macomunado para fazer o socialismo, pronto, não tem limite nesse troço. Esse é o grande risco do Brasil. Então, eu já disse para vocês, eu acho que Lula não volta, ele não tem chance de ganhar eleição nenhuma, mas isso aqui é um aviso realmente para o que aconteceria se ele voltasse. Só otário acredita que Lula seria democrata, seria Lulinha, paz e amor agora, depois que ele foi preso. Se ele voltar agora, meu amigo, ele vai voltar com 4 pedras na mão. Enfim, Daniel Ortega é mais um dessa turma do Lula, da Dilma, do Maduro, do Fidel Castro, do pessoal lá da comunista do Foro de São Paulo, e tá fazendo a merda dele lá, e lógico, vai ganhar essa eleição, vai ganhar, como eu falei, como a esquerda consegue ganhar a eleição agora. Só conseguem ganhar a eleição com apelação absurda. E cada vez mais, mesmo nessa situação, estão perdendo poder, né? Então, muito triste o que está acontecendo lá na Nicarágua, evidentemente muito triste, mas não tenha dúvida, repare que aqui no Globo eles não falam em momento algum que esse cara é de esquerda, não tem a palavra esquerda aqui. Vão falar que é de esquerda? Não, isso vai prejudicar Lula e Dilma. Não, eles falam que ele era um guerrilheiro, não sei o que lá, que combateu durante a época do comunismo, não sei o que lá, prendeu todo mundo. Ele era da Frente Sandinista de Liberação Nacional, um partido derivado da Frente Guerrilheira dos anos 70. Mas repara, esquerda, a palavra esquerda não aparece aqui. Esse cara é de esquerda, é do Lula, é da Dilma, é do pessoal do Maduro, é dessa turma do Foro de São Paulo, é um dos caciques desse troço e é ele que está fazendo esse absurdo. O Globo, pelo menos, tem a capacidade de dizer que realmente é um absurdo, isso aqui é uma fraude, não é uma eleição. Você prender todos os concorrentes, é lógico, vai concorrer com quem, né? Deixou todo mundo que tinha traço na pesquisa e está concorrendo sozinho agora, né? Enfim. A gente sabe que essa notícia vai acabar mal, que esse negócio vai acabar mal, que ele vai acabar ganhando a eleição, se não tem jeito. Infelizmente, tem que tomar cuidado agora, porque é o que eu estou falando para vocês, essa é a regra aqui no Brasil. Se Lula voltar, meu amigo, esperem esse tipo de coisa. Bom, um outro lugar agora é uma coisa mais positiva. Lá no Chile, que a eleição é no dia 21 agora, as pesquisas têm mostrado um aumento grande do candidato do que eles chamam lá de extrema-direita, né? É muito engraçado aqui, né, o Globo falando aqui, né? O candidato de esquerda. Não é extrema esquerda, não. Não é extrema esquerda radical, não. O fato do cara ser um comunista, sindicalista, ser do extremo da extrema esquerda, até o pessoal de lá não gosta do cara porque ele é extremo demais. Não, mas é só esquerda. Aí o cara da centro-direita, não, aí é extrema-direita que vai no segundo turno, coisa e tal, né? Aquele negócio, né? Sabe como é que é? Já estão tentando dizer aqui, ó. Ah, não, que o cara da extrema-direita indo pro segundo turno, tá indo com vantagem só porque o cara tá com Covid, não sei o que lá. Vão tentar mandar essa, né? Na verdade, não, ele já vinha perdendo. A gente já falou sobre o caso do Cast, né? O Cast é esse cara que é o chamado Bolsonaro do Chile, coisa e tal. Algumas pessoas chamam ele assim. Não é todo mundo, evidentemente. Mas exatamente o caso, né? Ele já estava crescendo muito nas pesquisas, eu já fiz um vídeo falando que ele estava na frente, ele passou na frente do Boric, mas que no segundo turno ainda tinha vantagem para o Boric, né? E a boa notícia agora é que agora o Cast está liderando na primeira e na segunda volta, ou seja, na primeiro e segundo turno,
lá no Chile, né? Ele ganha com pouca diferença no primeiro turno, 36-30, vê que os outros candidatos estão bem atrás aqui, não estão ameaçando os candidatos principais, então tudo indica que deve ir para o segundo turno o Cast e o Boric, ou seja, a centro-direita e a extrema-esquerda. O Sebastián Sichel, que é também centro-direita, que é do presidente atual lá do Chile, né? Ele perdeu muito voto para o Cast, né? O pessoal abandonou o presidente atual para apoiar o Cast, e isso é um ponto que o pessoal que gosta do Bolsonaro precisa ficar alerta, porque isso é um outro fator de risco para o Bolsonaro muito grande. Veja, os pré-candidatos que estão falando aí, nenhum deles ameaça Bolsonaro, nenhum deles. Mas existe a possibilidade de surgir um outro candidato de direita, conservador, religioso, que tire muitos votos do Bolsonaro. Isso é uma coisa que pode acontecer sim, tá? Porque por mais que você tenha, por mais que a gente saiba que, por exemplo, aqueles ataques todos a Bolsonaro tenham sido infundados, não tenham base nenhuma em nada, o fato é que muita gente se sente pressionada contra isso. Um nome novo, que seja conservador, de direita, liberal, que tenha, enfim, boas políticas e coisa e tal, e consiga aparecer nesse meio tempo, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cast. O Cast estava meio aqui no bolo geral, o pessoal começou a gostar dele, à medida que ele vai crescendo, mais gente começa a pensar, poxa, peraí, o Sebastián Sichel, que é o candidato do atual presidente, tá meio borrado porque o pessoal não gosta muito dele, está sendo muito criticado na mídia, coisa e tal, então acabou crescendo muito nessa onda, né? Então o Bolsonaro tem que tomar cuidado com isso. De novo, não vejo nenhum desses candidatos que estão aí como fazendo sombra ao Bolsonaro, mas pode surgir alguém. Daqui até a eleição ainda tem um ano ainda falta muita coisa. Não, já não tem um ano, já tem 11 meses. Mas ainda falta muito tempo ainda, né? Vamos ver como é que essa coisa caminha. E não deixa de ser uma boa notícia mostrar como a esquerda tem força lá no Chile, tá com uma boa força lá. Tanto que no segundo turno o Cast está ganhando com quase 7,5 pontos de diferença, né? Então aqui nessas reportagens ele mostra que o Cast está ganhando hoje, se for hoje a eleição em tese, se isso aqui se refletir, vai ser verdade, vai ganhar o Cast, mas lembra, é um ponto importante que eu sempre deixo claro aqui. Negócio de pesquisa vale muito pouco. As pesquisas aqui no Brasil que estão fazendo agora da eleição do ano que vem valem lixo, não valem nada, porque pesquisa um ano antes da eleição não vale nada. Essa pesquisa aqui tem um pouco mais de sentido. Por quê? Porque ela está próxima da eleição. Se ela der um resultado totalmente furado, vai pegar mal para o Instituto de Pesquisa, né? Porque ele previu um negócio e saiu outra coisa na urna. Então essas pesquisas têm um pouco mais de embasamento do que as pesquisas aqui do Brasil. São todas um lixo porque, entre outras coisas, estão há um ano da eleição, então não tem lógica mesmo. Muita coisa ainda vai mudar daqui até o ano que vem, até a época da eleição mesmo, para fazer diferença, né? Então, essa história aqui me parece que o Cast tem muita chance. A notícia que avisa que ele tem problemas porque ele tem uma alta rejeição entre mulheres e jovens. Então, as mulheres e jovens ainda preferem o Boric, sei lá aqui, é o socialista aqui, o comunista. Então, ele ainda tem esse problema, mas que tudo indica ele tem o caminho aí para ser eleito lá no Chile, né? E o Chile, lembra, embora eles tiveram muitos protestos, aquelas manifestações enormes e coisa e tal, contrárias ao presidente atual, que fizeram uma nova constituição, mas lembra, o Chile tem salvação, tá? Porque o Chile, para quem não lembra, olha só, teve um plebiscito antes para fazer a Constituição, daí fazer a Constituição ganhou, mas olha só, aí eles estão fazendo a Constituição lá agora. Aí depois que a Constituição ficar pronta, então olha só como é que foi que eles votaram aqui, né? Teve primeiro uma nova Constituição, então teve um plebiscito para definir se vai ter nova Constituição. Não, lembra da diferença de plebiscito e referendo? Eu já expliquei aqui. Plebiscito você faz antes da lei, ou seja, você faz um plebiscito para autorizar o Congresso a fazer a lei. No caso aqui fizeram um plebiscito para autorizar uma constituinte para fazer uma Constituição. Isso passou, eles estão fazendo a Constituição agora. E aí no final vai ter um referendo, olha só. Seja qual for a opção, terá a Assembleia Constituinte terá um prazo máximo de 1 ano para apresentar uma proposta e em seguida o texto será submetido a um referendo, que será de voto obrigatório, e se a rejeição vencer, o texto de 1980 do Pinochet continua em vigor. Então, essa Constituição agora, meu amigo, tem uma chance muito grande de ser rejeitada, porque, veja, na votação você não pode votar, eu aceito essa parte, mas eu não quero essa. Não.
Você tem que aceitar ou tudo ou negar tudo. E a esquerdalhada está botando um monte de lixo nessa Constituição. Se o pessoal do Chile tiver um mínimo de discernimento, simplesmente ignora esse troço todo e acaba com esse lixo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.